Salve, salve, galera. Mano Cal aqui. Bom, eu fiz uma votação lá no Discord e perguntei a galera sobre um assunto, né? Como que eles queriam que eu gravasse o conteúdo, se fosse em vídeo, se fosse um artigo. E a maioria escolheu em vídeo, né? No YouTube. E o tema era sobre como você faz a leitura, né, de ciclos de mercado, né, e como você alinha aí os prazos operacionais para você encontrar oportunidades. Então, beleza. O que eu faço, né, geralmente, eu olho um prazo maior, por exemplo, o semanal, vejo em qual ciclo de tendência que o semanal tá, e a partir disso eu vou procurar oportunidades ali no diário. Mas o que são esses ciclos de tendência, né? Bom, a gente tem três tipos de ciclos aí, segundo a metodologia do Al Brooks. Você tem um microcanal, que é a fase mais forte, né, de uma tendência. Depois desse microcanal, você tem o canal estreito, já é uma fase um pouco mais fraca. E depois desse canal estreito, você tem um canal amplo. Mas beleza, qual a diferença entre eles? Primeiro, o microcanal, né? O microcanal ele se forma quando você tem sequência de mínimas de barras mais altas, tem que uma barra vai abaixo da mínima anterior. Percebe como a gente teve um ciclo dessa forma aqui? As barras fizeram mínimas mais altas e o preço foi subindo, se deslocando sem apresentar uma correção, até que perdeu uma mínima anterior e aí deu início à correção, né? Essa aqui foi a correção. Essa aqui foi uma correção também, mas foi uma correção mais implícita, né? Não do modo aqui que eu tô querendo explicar. Então, não vamos considerar ela como correção, não, porque não perdeu a mínima da barra anterior. Então, esse ciclo daqui até aqui, onde se iniciou a correção, com mínimas mais altas, esse é a fase de microcanal. Essa foi a fase mais forte dessa tendência aqui. Foi o impulso inicial, né? E depois da fase de microcanal, quando começa a aparecer as primeiras correções, aí você tem uma fase de um canal estreito, de alta, que é quando começa a aparecer as pequenas correções. E depois, esses são os dois ciclos que eu vou falar mais agora, né? Depois, talvez em um outro vídeo, a gente fala mais sobre o ciclo de canal amplo. Mas eu acho que esses dois aqui são os mais interessantes para se operar, porque geralmente é quando o mercado está bem direcional e as operações têm boas probabilidades de darem certo. Então, beleza, mas vamos só usar um exemplo aqui, ó. Esse aqui seria um possível canal amplo, tá vendo? Porque ele já fez correções mais complexas, mais demoradas, mais profundas. Mas dentro desse ciclo de canal amplo, também você tem você tem ciclos de microcanais também, né? Ou canais estreitos dentro desse ciclo amplo, né? Então você tem uma, você tem um ciclo de tendência dentro de um ciclo maior, né? Então aqui também nessa perna foi um canal estreito de alta, de baixa, né? Na verdade. Bom, e como que você analisa os prazos operacionais diferentes para você alinhar isso? Bom, primeiro você tem que entender como os players eles operam esses ciclos. Quando o mercado está num microcanal de alta, os players eles compram por qualquer motivo, porque eles consideram que o mercado, nesse caso aqui, está always in long, ou seja, no modo sempre comprado, ele está direcional. Então, se você comprou fechamento de barra, abertura de barra, fechamento de barra de baixa, comprou sombra de barra, comprou, sei lá, durante a barra, comprou por qualquer motivo e estruturou um bom stop, você ganhou dinheiro. Mas esses são os players que operam no momento. Eles querem comprar, em qual preço seja, por qualquer motivo, porque eles querem aproveitar o momento de alta. Mas tem os traders de valor, que eles preferem comprar correções. E como que eles compram essas correções? Eles posicionam
ordens, no caso aqui de compra, abaixo de mínimas anteriores. Então, vamos supor, eles viram esse ciclo acontecendo, posicionaram ordem aqui e não pegou. Abaixo dessa barra também não pegou. Abaixo dessa não pegou, dessa não pegou, dessa não pegou, dessa, opa, pegou, né? Então pegou a compra deles. Eles estruturam um stop, né, um pouco mais longe, talvez aqui, ou sei lá, um stop mais não tão técnico assim, mas num ponto relativamente considerável, aí, se você analisar o intraday, né, procurar um lugar para pôr um stop. Mas geralmente os stops ficam mais longe um pouco, né? Depois você pode encurtar. Mas percebe que o preço foi abaixo dessa barra e logo entrou força compradora e o preço voltou a subir. Presta atenção nisso porque isso vai ser muito importante para a gente alinhar os prazos operacionais. Por quê? Vamos pegar aqui no intraday, né? Essa marquei com a linha verde aqui. E a gente vai ver o que aconteceu no intraday. Bom, aqui no intraday tá marcado aqui a mínima do dia lá, né? E perdeu. Eu acabei de explicar, né? Enfim, você já tá com isso na cabeça. Você já entendeu qual ciclo que o mercado estava. Até aqui no diário, ele estava num ciclo de microcanal. E ele possivelmente iria evoluir para um ciclo de canal estreito, né? E os players iam começar a comprar correções. Então você marcou a mínima da barra, né, anterior, e quando perdeu, você procura algum setup de compra. No caso aqui formou uma bandeira de alta, né, em forma de fundo duplo entre esses dois fundos. Era um setup bem operável, né? Eu ensino esse setup lá na apostila. Quem quiser entrar lá no site www.marketmakers.com.br, lá também tem o nosso Discord, onde a gente troca ideia todo dia sobre trades, oportunidades, né? E dou vários exemplos de price action, e a galera vai aprendendo, né? Por osmose ali, né? De estar no ambiente e aprendendo com a convivência, né? Então, enfim, nesse caso, você compraria aqui abaixo colocaria uma ordem aqui para comprar, né? Estruturaria um stop razoável, como eu comentei, né? Aqui, por exemplo. E aí você aumentaria a mão conforme formasse o setup, visando que o preço retomaria a tendência, né? Então, esse é um modo da gente conciliar aí os prazos operacionais, né? Para você buscar boas oportunidades e baseado nos ciclos de tendência. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui. Agora no semanal, vocês conseguem reconhecer qual ciclo é esse daqui até aqui? É o que eu acabei de explicar, né? Mínimas mais altas, microcanal de alta no semanal. E agora tá perdendo aqui, foi abaixo da mínima da semana passada, né? Muita gente pode olhar essa inside bar aqui e avaliar como um setup de venda, por exemplo, sei lá, como é que chama? Mulher grávida, não, arame, não sei. Um setup de venda, né? Perdendo essa mínima. Só que não, você tem que interpretar qual ciclo de tendência que os preços estão localizados. Aqui a gente está num microcanal de alta, como eu expliquei. E o mais esperado é que o quê? Que os players coloquem ordens abaixo de mínimas anteriores, visando capturar correções e pegar talvez uma retomada de tendência, um teste do topo ali. E você com isso na cabeça, você entendendo os ciclos, você já evita de vender aqui, né? E passa a procurar por compras abaixo dessa barra, por exemplo, da mínima dela, né? Procurar por traps, alguns setups de compra que você costuma operar, né? O que eu ensinei lá na apostila. E aí você marca, né? Marquei aqui a mínima dela com a linha branca. E a gente vê no semanal, no diário, né? No caso, como vai estar. E aqui, né? No diário, a gente tem um PC de compra se formando, né? Um ponto contínuo. Um setup bastante conhecido aí, né? O Palex Opera, o Stormers. Se eu não me engano, foi o Stormers que criou esse setup, não sei. Mas você já tem um setup de compra para operar, né?
Pode ser que você entre aqui e dê stop e depois apresente outra entrada? Pode ser que sim, mas se fosse comigo, no caso, eu entrasse aqui, eu talvez continuaria procurando por compras, né? Um sinal de compra melhor aqui, apostando no ciclo do semanal irá prevalecer, né? A gente já viu aqui que é importante entender isso, né? Principalmente para a galera que está lá no Discord, porque eu fico o tempo inteiro nas análises falando sobre isso, né? Até na newsletter também, no overview de price action que eu faço no meio da semana, eu falo bastante de ciclos de tendência, né? Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes para se interpretar, né? Muita gente gosta de olhar barra de sinal, né? Mas aqui foi uma barra de sinal boa para venda nesse caso aqui, mas num contexto ruim. Se fosse num outro contexto mais favorável, tivesse uma tendência de baixa, aí sim, seria razoável. Mas nesse contexto aqui, não. Você não vai operar contra esse movimento forte, né? E aqui a gente já tem o mercado aí a várias barras, né? Acima da média móvel de 20. E nesse caso eu apostaria, né, que muitos players eles esperam um toque na média móvel para poder fazer uma compra, né? Então, como já tá aí várias barras acima da média, é um sinal de força. E você tem aqui um setup de compra na média de 20 em um bom contexto de alta no diário e num bom contexto de alta no semanal, né? Então você conseguiu alinhar esses prazos aí, definir um ponto de entrada e agora é só esperar um setup, né? Bom, galera, outra coisa também é sobre uma possível evolução aqui para um canal amplo, tá? Só uma coisinha aqui. Lá no nosso Discord, né, eu tinha falado sobre essa APT aqui, sobre um clímax, né? 3 puxadas de alta, mais clímax, né, maior barra de alta desde o início do movimento, né? Se formando tarde. É um clímax, overshooting, ultrapassagem da linha de canal, é igual a provável correção TBTL, né? Ou seja, tem bars to legs. É uma correção que costuma demorar 10 barras e fazer 2 pernas. E geralmente vai até a média móvel. E era o que eu esperava, né? Pra fazer tentar pegar um trade nela aí. E é mais ou menos o que tá acontecendo, né? Talvez esteja avaliar numa leitura mais micro. Ele fez aqui, talvez, né? 3 puxadas de baixa, 1, 2, 3. Uma provável H3. Uma provável. Eu postei lá, né? Uma provável wedge bull flag. Lá no site tem esse setup da apostila que eu explico bem lá. Mas, enfim. Então, o setup a gente já tem, né? O contexto também está favorável. A barra de sinal que é ruim, então, caso ative uma compra aqui, é necessário que a barra de continuidade seja uma barra boa, né? Seja uma barra de alta, fechando próximo da máxima. Também tem outras coisinhas aqui. Pelo fato de estar vindo de um microcanal aqui, é provável que ela, né, ainda faça mais uma tentativa de baixa para depois continuar. Mas enfim, o que eu vim falar é sobre talvez esteja se formando a evolução da tendência. Nem sempre é assim que acontece, tá? Mas ela começa com um microcanal, depois ela evolui para um canal estreito, com pequenas correções, e depois ela evolui para um canal amplo, né? Onde você já tem correções maiores, mais profundas do que as anteriores, né? Essa correção foi mais profunda do que as anteriores, mais demorada também. Aqui foram aí 2 barras de correção, 2 barras de correção, 2 barras de correção, né? E já retomou. Aqui já são mais de 10 barras. E pode ser que esteja aí fazendo uma formação bem didática, né? De uma evolução de microcanal para canal estreito e depois para canal amplo aí de alta. A gente precisa ter força compradora aqui nessa tentativa de retomada.
já que a nossa LTB, ela não, ela, a nossa LTA, né, na verdade, a LTA, ela não tá tão bem definida assim, né, ela ainda pode, sei lá, ser mais inclinada, então depende de como vai ser os próximos movimentos, né, a gente faz a leitura barra a barra e uma barra pode mudar o jogo, né, por isso que a gente faz essa leitura assim, conforme os dias vão se passando, né. Mas fica aí, né, para vocês acompanharem aí como vai evoluir, é, como você vai realmente evoluir para um canal amplo, você vai realmente entrar força compradora aqui, e, e eu espero que funcione, né, porque tá bem didático aqui, eu acho que tem vários conceitos aí que dá para vocês aprenderem bastante, né. Mais uma vez, entra lá no nosso Discord, né, pra gente falar de price action aí todos os dias com esses conceitos do All Brooks, né? E é isso. Valeu!